Eu acho que foi um verdadeiro direcionamento, um organograma, desde o pensar ao conduzir e como abordar etapa por etapa cada inserção terapêutica. Extraordinário. Começa a águia aí, a busca do horizonte. Parabéns, querido. Esse fui eu que Ai, tirei essa foto, hein, rapaz? Estava nascendo o sol. pô. Em breve estaremos lá, todos no SBAD, no Rio de Janeiro. Slide, exatamente. Querida Carla, temos o quê de alguma abordagem para nós? Na verdade, assim, tem uma pergunta da Renata Rage perguntando se existe algum papel para a ebastina no tratamento da síndrome do intestino irritável diarreica. Forte abraço, Rê. Você não quer deixar o Zui ou a Carlinha quer responder, ou você mesmo? Bravinha, Zoe. Senão eu fico lá falando o tempo todo aqui, vocês. Vamos lá, meninos. Quem se aventura? Tem experiência com ebastina? Não, eu acho que né, não tenho utilizado casos muito específicos de alergias alimentares documentadas ou muito suspeitas. Eu acho que a gente tem lido alguma coisa sobre, mas nos algoritmos de tratamento de intestino irritável eu desconheço. Existem algumas drogas que atuam como hebastina, seja como drogas antialérgicas ou anti-inflamatórias, que você vai ver que algumas pessoas utilizam, entendeu? Hebastina especificamente eu não tenho experiência. Tive conversando com o Ricardo Barbucci, e o Talley tinha levantado a possibilidade de usar algumas drogas que você consiga diminuir a parte alérgica alimentar, e aí ele estava utilizando algumas coisas com bons resultados, mas isso nenhum guideline conseguiu ser efetivo. Eu lembro que eu assisti uma aula do Talley falando muito sobre isso, o papel do cromoglicato e tal, especialmente para dispepsia funcional, dizendo que tinham três tipos de degranulação de eosinófilos, que numa delas isso poderia ser o causador da alteração de motilidade, de percepção e tal, mas já isso ele falou no congresso lá de Recife, nosso primeiro congresso de doenças funcionais. Depois eu conversei com ele, ele falou que isso estava um pouco mais complexo do que parecia, mas o Barbucci vem tendo uma boa resposta, por exemplo, para que alguns casos de dispepsia funcional resistente. Quem sabe aí num próximo encontro aí do grupo no NAFAD, a gente consiga perguntar para ele como é que vem sendo esse resultado específico. Mas eu vejo que quando você tem a síndrome que está resistente demais, a gente acaba tendo muitas vezes algumas coisas que, como por exemplo, mesalazina, eu vejo que a pessoa tenta a mesalazina para diarreia e tal. Às vezes, uma pessoa que tem uma síndrome do intestino irritável mais tardiamente, depois de 50 anos, e tem, por exemplo, diverticulose, então se considera que poderia ser uma doença diverticular e não propriamente só uma diverticulose. Então, existem algumas coisas nesse sentido que entra um pouco nessa área que a gente vai chamar assim de sem uma evidência ainda comprovada, entendeu? Mas quem tem o paciente sentado na frente da gente querendo uma resposta e às vezes a gente sem saber o que faz, também qualquer coisa pode ser considerada, né? Pelo menos uma vez sendo avisado o paciente, acho que é uma tentativa. Eu queria Perfeito. lembrar Eu, que o antistamínico é uma terapêutica descrita para intolerância à histamina, né? A gente pode utilizar nessas circunstâncias, mas o diagnóstico, assim, é difícil. Difícil, assim, a suspeita, né? Tem que estar sempre nas hipóteses dos pacientes refratários, né? Com intestino irritável, né? Tem que dosar aí a DAO Plus, né? Que é o kit para verificar aí essa deficiência. Mas a gente tem enzima também, né? A DAO, para fazer a suplementação, mas alguns colegas nutricionistas usam empiricamente, mas eu acho que a impressão que eu tenho que é importante
tendo possibilidade do diagnóstico de intolerância à histamina, fechar o diagnóstico para fazer qualquer tipo de intervenção, já que a gente tem essa possibilidade. É diferente, por exemplo, da sensibilidade ao glúten não celíaca, a intervenção é nutricional, obviamente, mas quando você tem uma possibilidade diagnóstica, a gente tem que utilizar. Ô, meninos, eu vou perguntar para vocês algo prático. Quando utilizar o teste de supercrescimento bacteriano num direcionamento terapêutico paciente intestino irritável? Como diagnóstico diferencial e como abordar, como utilizar isso para definir conduta? Essa é uma boa Paciente com pergunta. suspeita. Uma boa pergunta. Posso comentar? A gente Tá lá. faz muitos testes aqui em Belo Horizonte, a gente atende praticamente grande parte dos gastroenterologistas daqui. O que a gente tem na nossa experiência é em torno de 50% de positividade dos nossos testes, que 90% são feitos com lactulose. Isso quer dizer que todos esses pacientes com teste positivo têm disbiose, supercrescimento bacteriano? Não. Mas a resposta à rifaximina, especialmente nos casos com suspeita, especialmente na forma diarreica, quando você tem um teste positivo, é em torno de 70%, versus 25% dos testes negativos. Então, a utilização do teste, para mim, é muito mais favorecendo uma intervenção que é cara, né? Que é a rifaximina, ok? E dando uma possibilidade de um prognóstico mais bem definido para o paciente. Eu só queria, assim, complementar, depois de ver essa aula primorosa aí do professor Alvariz, que os casos leves, o bom clínico vai conduzir, a maioria dos gastroenterologistas vão conduzir. Quando a gente tem casos moderados e graves, a gente vê assim, uma série de intervenções que é um pouco melhor que o placebo. Dieta específica, um pouco melhor que o placebo. Intervenções medicamentosas, um pouco. Então, esse quebra-cabeça de juntar intervenções que possam colaborar, personalizando o tratamento, é o grande jogo, né? É o que nos motiva, inclusive, a estar aqui, né? Agora, em relação a probiótico, gente, eu tenho convencimento que faz parte do tratamento dos casos moderados e graves. Eu acho que, inclusive, o uso crônico dele. Tá? Certeza. É a impressão que eu tenho. Eu simpatizo. Ô, Eu simpatizo e muito. Deixa eu fazer uma contribuição. Eu separei aqui bem rapidamente 3 trabalhos que foram apresentados no DDW que trazem coisas interessantes aqui, né? O primeiro é do grupo de chinês, de Hong Kong, professor Lau, que analisou um estudo randomizado, duplo cego, com pacientes com sintomas digestivos pós-Covid, com um Covid longo, né? Outros trabalhos mostrando alterações da microbiota, mas ele testou uma formulação específica de probióticos chamado SIN01, que tem 3 cepas de bifidobactérias com 3 pré-bióticos. E foi bem interessante o resultado, 50% de melhora com placebo e 70% de melhora dos sintomas digestivos com esse probiótico, né? Mostrando, chamando atenção para essas duas coisas, melhora de sintomas digestivos e a desbiose pós-Covid, que eu acho que é uma coisa interessante a gente sempre lembrar disso. O segundo trabalho é do William Shea, que foi citado várias vezes aqui. Ele fez um trabalho randomizado de grupos paralelos, utilizando hipnoterapia digital autoadministrada. O que é? É um aplicativo comercial, né? Tem um custo alto, então uma das críticas do trabalho é o acesso restrito, que o paciente segue ali os passos do aplicativo e é uma
hipnoterapia auto-administrada, ele se administra. Acho que é interessante o resultado, porque foi estatisticamente significante. Ele comparou isso com relaxamento muscular. Não sei exatamente como é que foi aplicado na prática, né? Chama a atenção que boa parte, né, o Bravinho comentou muito bem aí, o Dr. Alvariz citou com propriedade, que os pacientes que genitáveis melhoram com placebo, né? Então eles melhoraram, parte melhorou com o relaxamento, mas esse aplicativo, né, teve uma melhora superior, né? Quem tiver curiosidade, depois eu posso passar o site aí desse sistema. E o terceiro trabalho não é especificamente sobre intestino, mas é um trabalho do Michael Camilleri, né, da Mayo Clinic, que também é uma autoridade quando a gente fala de doenças funcionais. E ele testou canabidiol para náusea e gastroparesia em pacientes com sintomas durante quimioterapia e com resultados bem interessantes. Então, eu acho que é algo que a gente vai ouvir falar mais e vai ter mais trabalhos falando nesse sentido. Acredito O Covid, até. até cheguei a conversar com o Fábio se a gente deveria inserir ou não inserir. Agora está vindo aí talvez mais um surto, né? Vamos ver, tomara que não. Mas a gente tinha um caso que foi isso, e realmente o Covid, além de ser uma infecção direta, ele muda a flora, né? Já foi comprovado que você tem flora diferente antes e depois de uma infecção pelo Covid. Você tem os antibióticos, que muitas vezes você usa por complicação do Covid, e o quarto mecanismo, que é o fato de você fazer isquemia, né? Porque você faz microtrombos, então você tem a isquemia. Então, todos esses mecanismos, realmente, como nós, como gastroenterologistas, o tempo todo pegando ou hemorragia digestiva ou por lesão aguda de mucosa gástrica, quase sempre, com isquemia, essas coisas todas, e pegando muita diarreia pós-Covid também. Isso a gente bastante interessante. Fiquei na dúvida se devia ter acrescentado, mas já achei que estava longo demais para a gente acrescentar qualquer outra coisa. Ô, Fábio, só botar uma observação aqui na tua pergunta. Quando investigar o supercrescimento bacteriano, o Bravin colocou essa questão da lactulose ser um preditor para a resposta à rifaximina. Então, como custa caro, eu acho que quem tem disponibilidade é isso, quem responde a, a, quem tem um teste positivo para lactulose realmente responde muito melhor a rifaximina. E eu acho que vale a pena pesquisar naquelas pessoas que a gente sabe que tem fator de risco. Isso foi até uma determinação da AGA, saiu agora publicado, coisa mês passado, o Bravinha até que me enviou, porque eu tinha uma aula para dar de distensão funcional, e um comentário da água de quando investigar, você investiga quando são pessoas que têm fator de risco. Então, o cara que tem, por exemplo, Parkinson, é o cara que tem uma razão para desmotilidade, o paciente que usa IBP, o paciente que utilizou, por exemplo, antibióticos. Então, fatores de risco que você tenha para ter supercrescimento deve ser pensado, porque é um diagnóstico que a gente acaba pensando um pouco mesmo, e os sintomas se sobrepõem muito à intolerância alimentar, alergia alimentar, a supercrescimento bacteriano, síndrome de intestino irritável, doença diverticular, entendeu? Tudo isso, às vezes, é uma boa história clínica, realmente é o que às vezes ajuda a gente, eventualmente um teste ou outro, sabendo interpretar aquele resultado. Acrescentaria pós-operatório de bariátrica também, Também nesses casos, pós-operatório, alguns pós-operatórios, bariátrica, em especialmente que a gente especial. tem visto muito hoje. Pelo adiantar Tá da bem? hora. Oi, Carlinha, se Não, você tem lá. só um último comentário assim que eu gostaria de fazer sobre a questão da terapia cognitivo-comportamental, professor Alvariz, que é o seguinte: a gente vê muitos trabalhos sobre terapia cognitivo-comportamental, porque, na verdade, é uma técnica que é muito utilizada nos Estados Unidos, né? E ela é uma técnica que, na verdade, ela é mensurável, porque tem os testes e tem as propostas terapêuticas sistematizadas. Então, por isso que fica, vamos assim dizer, relativamente fácil de tentar utilizar isso em termos de publicação. Mas, com certeza, eu acho que o foco, né, seria até a gente entender a terapia cognitivo-comportamental aplicada por um profissional de terapia cognitivo-comportamental especializado em doença funcional, outras técnicas de psicologia também aplicadas por profissionais que entendam ou que gostem de estudar também doença funcional.
né? Acho que a gente teria aí um campo, já que no Brasil a gente tem profissionais, né, de diversas técnicas e que também tem um foco especializado em doença funcional. Por exemplo, aqui eu tenho uma parceria com uma psicóloga que não faz terapia cognitivo-comportamental, ela faz, por exemplo, análise psicodramática, mas ela é especializada em doença funcional. Então, eu tenho uma boa resposta em alguns pacientes que aderem à terapia com ela, no tratamento desses pacientes com doença funcional. Então, acho que o foco é o profissional gostar e estudar a doença funcional e se dedicar a tentar entender o que a doença funcional e o funcionamento, né, psíquico tem a ver com isso. Claro, Com claro. certeza. Não, não, perfeito. Inclusive, como a gente sabe que isso é um elemento desencadeante, a partir do momento que você tira a ansiedade, mesmo que não seja voltada para a doença funcional, consequentemente você pode ter melhora da doença funcional, entendeu? Então, a gente cita um pouco mais terapia comportamental e hipnoterapia, porque eu acho que são os mais estudados, mas não obrigatoriamente são os melhores, entendeu? Pode ser que você tenha estudo com regressão, especialmente em crianças, regressão funciona muito para doença funcional, entendeu? Eu só acho que a gente tem que ter um grupo assim focado nisso. Eu acho que o nosso grupo ele tem que focar muito nesse tipo de doença que é muito frequente. Toda hora a gente se encontra com uma certa resistência. A gente já tem a resistência do brasileiro de fazer psicoterapia de qualquer tipo, né? Ele chega lá com aquela pilha de tomografia, ressonância, interressonância, colonoscopia, biópsia e tal. Você diz, ó, vou te mandar para um psiquiatra, perder o paciente, né? Porque ele não entende, o cara acha que eu sou louco, entendeu? É um erro cultural que a gente tem, né? Assim, enfim, de Verdade. qualquer forma, eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Eu só Mas gostaria assim, de ó, fazer um pequeno comentário, Fábio. o Bravinho que já tá estourado. Vai, manda, irmão. Rápido, Não, um não, é segundo. rapidinho. A gente tem também no nosso país um preconceito muito grande com loperamida. Eu tenho, por conta disso, uma experiência grande com colestiramina, que eu faço teste terapêutico para afastar a diarreia biliar, e tem pacientes que respondem, inclusive eu tenho pacientes aviadores, professores, e que se adaptaram muito bem a utilizar a colestiramina, especialmente em ambiente profissional com ótima resposta. Queria colocar isso aí, vale a pena Isso tentar. é, com certeza. Amigos, assim, eu vou adiantar, foi fabuloso. A gente tinha planejado 1h30, passamos 9 minutos, mas eu acho que a principal mensagem que nós temos para todos os mais jovens que estão começando, aqueles que estão se apaixonando pela neurogastroenterologia, aquela reunião que a gente teve, né, não é, Ricardo? E culminou com a semana passada uma reunião com um grupo de psiquiatria liderado pelo o João Quevedo. Ele é líder de psiquiatria lá no Texas, o maior centro de psiquiatria de lá. Ele começou a fazer isso, a treinar jovens médicos da assistência básica para pelo menos de 3 a 5 grupos de drogas ou drogas, para que eles tenham sabedoria, tenham conhecimento, se aprofundem nessas drogas, porque para tirar apenas um tipo de antidepressivo para toda depressão, um tipo de ansiolítico para toda ansiólise. Então, nós também temos que ter essa noção, como você apresentou. Nós temos pacientes com fenótipos diferentes. Aquela abordagem, talvez aquele slide seu, tenha sido a grande marca dessa noite, para que os jovens, todos nós, nos estimulemos a emergir na neuromodulação, porque a gente pode beneficiar cada fenótipo do paciente. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do NAFAD, desse Grupo Brasil de Motilidade e Neurogastroenterologia, em nome da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastro, agradecer em nome da APSE, da ALACE e a todos os amigos que estavam aqui, a vocês, amigos, que passaram esse momento conosco. Nós estamos aqui, talvez, aprendendo um pouco mais. Cada momento que a gente está aqui compartilhando, a gente sai daqui aprendendo um pouco mais com a missão de fazer o melhor pela especialidade que a gente tanto ama. Não é isso? Ricardo, gostaria que você deixasse suas considerações, você que é o nosso maestro da noite, deixar seu abraço para todos, amigos.
Não, Fábio, eu queria agradecer o convite em primeiro lugar, né? Acho que estar com um grupo de você, esse grupo aqui você conseguiu reunir hoje à noite, saber o NAFAD realmente uma peça importante para a gente tentar levar especialmente o ensinamento de doenças funcionais. Então, a gente sabe o quanto elas são frequentes e o quanto que a gente tem de dificuldade, mesmo no ambulatório. Todos os residentes novos que chegam têm muita dificuldade em fazer diagnóstico, têm dificuldade de tratar, têm dificuldade de saber quando você fala que tem alguns preconceitos aqui em relação a algumas patologias, tem relação à psicoterapia, tem relação a neuromodulador. Não, mas a gente vai começar, tá? Amitriptilina. Então, eu acho que o papel que você tem, que a Sociedade de Neurogastro tem, entendeu? De motilidade, neurogastro tem, ela é muito importante para a gente tentar quebrar um pouco esse paradigma, até porque a gente vê que a doença funcional mudou de nome porque ela é uma doença orgânica, ela não é uma doença funcional ou psicossomática, né, como a gente diz. Então, é uma doença que tem uma boa fisiopatologia, que tem diagnóstico, que tem tratamento, que tem todos os steps de tratamento. Então, eu queria agradecer e parabenizar aí a sua iniciativa. Bom, Um forte abraço. Amigos, uma boa noite, uma semana abençoada, que sempre possamos evoluir nisso daí, tá bom? Amanhã já voltaremos com impedância e pH-metria, meia-noite. Não é isso, Carlinha Bravinho? Um forte abraço, amigos.